Estamos começando, né, uma aula, mais um estudo, né, escatológico. Nós aprendemos na primeira aula sobre as dispensações bíblicas. E hoje nós estamos e aprendemos que nós estamos no fim da dispensação da graça de Deus. Mas hoje eu quero analisar três pontos bíblicos que muitas pessoas não entendem. Qual é esse ponto bíblico? É, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 ao 20, Colossenses capítulo 1, versículo 23 e Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Olha o que diz em 1 Pedro. O cordeiro foi imolado, isso quer dizer, morto, antes da fundação do mundo e manifestado na história. Tá? Mas, pelo precioso sangue de Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Agora Colossenses 1:26 nos diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Apocalipse 13:8. E adorá-lão, todos vão adorar, os que habitam sobre a terra, aqueles cujos os nomes não foram, na realidade, escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o que nós temos que entender? Né? Que aqui é a fala de Pedro, é a fala do apóstolo Paulo e é a fala do apóstolo João. Três nomes de peso na Bíblia Sagrada falando-se dos apóstolos. Então, eles entenderam que isso, né, nos contaram algo extraordinário e que tem poder de eliminar a importância de discussões filosóficas, teológicas, sobre o tempo e escolhas, processos de salvação. A criação, ela nasce num ambiente de redenção. Deus não levou, na realidade, o susto na história, pois o sacrifício já havia sido feito antes da queda, né? Nós analisamos muitas pessoas falar, Deus ficou triste na morte de Cristo, mas antes de Deus fazer tudo, fazer a terra, o cosmo, tudo, o cordeiro já tinha sido imolado. Então, nós analisamos aqui, nesses pontos, que foi uma revelação sobrenatural que tiveram esses três personagens da Bíblia: Pedro, Paulo e João. E que revelação que eles tiveram, principalmente Pedro. Isso significa a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? Antes de acontecer tudo, Deus já sabe. Então, Deus fez o ser humano sabendo que ele ia cair. Deus fez o ser humano sabendo que ele ia cair. Por isso que Deus não providenciou, né, o cordeiro assim de antemão. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Deus sabia de tudo. Deus revelou para esses três apóstolos a presciência dele. Então, a Bíblia, há alguns pontos que nós aprendemos. Isso é tão verdade que o mesmo apóstolo, principalmente João, que ele escreveu 5 livros na Bíblia Sagrada. Quais são os livros que João escreveu? O Evangelho de João, que você conhece, e também 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e ele também escreveu o livro do Rasgando o Véu. Que livro é esse? O livro do Apocalipse.
O livro que apresenta Jesus glorificado. E também, né, quem vai falar sobre esse texto da presciência de Deus é, sem dúvida, o apóstolo Paulo. Ele vai entender isso. Então, e posteriormente Pedro também, que andou muito com Jesus, né? Fez muito pela igreja no começo, tá? Os grandes avivamentos aconteceu com o apóstolo Pedro, tá? Então, nós analisando isso aí, dentro desse contexto, eles tiveram uma revelação sobrenatural desse texto. Então, quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, Deus não chorou, o Pai, né, não chorou, não aconteceu nada disso. Por quê? O Cordeiro, né, já tinha sido imolado na presciência dele, antes de tudo acontecer. Então, nada pegou Deus de surpresa, né? Nós vemos grandes pregadores, Deus foi pego de surpresa, não, né? Deus não é pego de surpresa, porque ele age na presciência dele. Isso é tão verdade que Davi vai entender isso também quando Davi escreve o Salmo 139. Ele vai falar da presciência de Deus, do poder de Deus. Davi vai entender que não adianta fugir de Deus, né? E Davi expressa lá no Salmo: se eu subir, Deus está. Se eu ficar, Deus está. Se eu descer, Deus está. Isso quer dizer a presciência de Deus, né? Porque Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Essa é a onipresença de Deus. Então isso quer dizer onipotente, Deus tem todo o poder. Onisciente, ele também sabe de tudo antes de acontecer, né? Onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares. Todos os lugares Deus está, né? Até nos lugares mal Deus está. Só que tem uma diferença. Que diferença que é? Ele não se manifesta, entende? Então nada pega Deus de surpresa, porque nós servimos um Deus onisciente, onipresente e onipotente. E vamos finalizar esse estudo de hoje com a Bíblia Sagrada. É claro, nós dizermos, vamos abrir a palavra de Deus. De fato, né? Mas a Bíblia, ela é um livro de histórias de pessoas fracassadas, de pessoas derrotadas, pessoas que assassinaram, pessoas que mataram, pessoas que decepcionaram um ao outro. Então, a Bíblia é um livro de histórias de pessoas que passou por aqui nesse mundo como eu e você. Só que dentro dessas histórias nós vemos Deus agindo, entende? Então, nem toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo, mas dentro dos textos bíblicos nós vamos ver Deus agindo, o Espírito Santo agindo. Então você tem que entender, né, esses passos. Assim como Deus outorgou registrar essas histórias que nós vemos na Bíblia Sagrada, e hoje, né, analisando essas histórias que está registrada na Bíblia Sagrada, nós temos aplicações para aplicar nas nossas vidas também. Pessoas que sofreram, pessoas que passaram por traição, tudo isso está na Bíblia Sagrada. Então nós utilizamos a Bíblia Sagrada como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Que Deus venha te abençoar. Hoje nós aprendemos uma faculha, um pouco, sobre a presciência de Deus. Tudo Deus sabe, tudo Deus fez, e João vai entender isso, o Evangelho de João, que ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus é Deus. E Jesus, quando veio para esse mundo, ele foi homem, é o Jesus homem. E dentro de Jesus homem havia o Jesus que é Deus. Por isso que uma das passagens, né, uma só,
Ele expressa desse jeito. As pessoas perguntaram para ele: você não tem nem 40, nem 50 anos? Quer saber mais do que o nosso pai Abraão? Jesus responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Deus abençoa. Até o próximo estudo. Até mais. Tchau, tchau.